Nego, nego da costa da mina, nego que fala na go, Saravá, meu pai Ogum, Cabecili, meu pai Xangô, nego, 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 nego que vem da Ruanda, nego que vem da Guiné, nego joga capoeira, nego tem o seu axé. Nego da costa da mina, nego que fala na go, Saravá, meu pai Ogum, Cabecili, meu pai Xangô, nego, 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 nego. University in Germany was the first university that launched game design study courses in an undergraduate program in 2004 in Germany and also in Europe. So, so we were kind of the pioneer in Germany to see the potential that lies within games. And on top of that, we also have a smaller school for apprenticeship that is kind of a daughter company, which is called Games Academy. And they launched games as an apprenticeship in 2000. So they were kind of ahead of us. And after that, in 2004, Media Design University launched the first bachelor game design study courses. And so yeah, I'm Kevin. I've been living in Brazil for the last 3 years, running a number of different disciplines inside of Escola Britannica de Artes Criativas. Essentially, I run all the computer graphics, film production, games elements, and recently acquired deanship for all of those elements there. However, you know, being in Brazil for a few years, you see a lot of inequality. You know, the diversity is huge. And although we try our hardest to facilitate as many people into our doors as possible, it's kind of impossible to allow everybody in, you know, with all the scholarships we do at EBAC. You know, that's one of the reasons why I've created. O IEB é um instituto da USP, um instituto de integração que foi criado em 1962. Então também tem essa coisa interessante que em 22 nós vamos estar comemorando 60 anos de existência do instituto. E ao longo desse tempo todo a gente acumulou um acervo impressionante. Então hoje nós temos em torno de 500 mil documentos na nossa parte de arquivo, são mais de 50 fundos. Então a gente tem não só o Fundo Mário de Andrade, que é esse que nós estamos conversando agora, mas a gente tem, por exemplo, Antônio Cândido, a gente tem até Ivan Lins, para vocês terem uma ideia. A gente tem, bom, isso aqui é o Mário, né? Isso aqui é uma representação do Mário feito pelo Lazar Segal. E aqui o nosso selo, porque nós estamos fazendo então a comemoração do, não sei se vocês veem aqui à direita, nós chamamos de Paralelos 22, que é o 822, 922 e 2022. Tá? Então, eu botei aqui só para vocês terem uma noção do que a gente tem e para, como disse o Gilson, estimulá-los a participarem, a agarrarem essa ideia do game do Macunaíma. A ideia de economia, I com I, né? A ideia de moedas criativas e, mais recentemente, o tema de hoje, que é o tema de games. Então, o Instituto, na verdade, ele também é uma incubadora de ideias e as leva até um estágio inicial no qual, então, como um bebê, não é? Tem que sair do útero materno, e o Gilson instalou a Cidade do Conhecimento na ECA e, portanto, foi completado o ciclo, e de lá para cá, como a gente vê, a cidade se expande, bem planejada, não tem poluição, se preocupa com a igualdade, acesso, né, para favorecer a igualdade das pessoas, a quantidade de preocupações que o Gilson tem de inclusão em todos os aspectos
é bastante grande, inclusive ele não gosta muito da palavra inclusão social, ele prefere usar emancipação, não é? Se eu bem me lembro. E eu tenho 2 meses só na vice-diretoria do Museu do Ipiranga. Estou fascinado realmente com a potencialidade que tem o acervo e a relação do acervo com a parte de educativo, né? Quer dizer, com a potencialidade que tem. E justamente, Gilson, essa característica que o Ari coloca sobre a possibilidade de empreender, né? E trabalhar de uma maneira lúdica, né, com o acervo do museu. Inclusive, quando eu ainda era candidato a vice-diretora, em parceria com a professora Rosária Ono, nós conversamos com o professor Varran e ele comentava, olha, nós queremos um museu lúdico, né, um museu, e o Museu do Ipiranga é um museu, o Museu Paulista como um todo, é um museu fundamentalmente histórico, né? Não existe mais, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para impermanência, para mobilidade e para novas literacias de mídia e informação, que é um conceito que eu tenho trabalhado bastante, porque, como diz o Gilson, nós na Escola do Futuro, desde 89, então há 30 anos, a gente sempre encarou a tecnologia não como uma tecnologia em si, estruturante, mas como uma nova linguagem, né? E a reboque aí do McLuhan, né? Essa linguagem como novas possibilidades de extensão do homem. E se são extensões do homem, ela vai criar novas formas de produzir conhecimento, novas formas de habitar, novas formas de estar no mundo, novas sociabilidades, novas percepções, quer dizer, porque isso não estava antes, mas está a partir de agora, né? E está de uma forma permanente. Gilson, e nós, dentro das atividades do NUTAL, temos seminários bienais, e nesse ano, né, o nosso 13º seminário, ele vai abordar a questão da valorização dos resíduos da arborização urbana. E por que isso, né? Em primeiro lugar, a gente entende a importância da arborização nas cidades, né? Para o clima, para a qualidade de vida, para criar ilhas de sombra, né? De refresco, redução de ruído, enfim, tem uma contribuição imensa. E a gente conhece muito pouco dessa diversidade, dessa riqueza, né? E da importância do que significa a arborização para as nossas cidades, né? E aí, falando sobre o Museu da Pessoa, ele é um museu virtual e colaborativo que o acervo são histórias de vida. Então, é uma instituição que existe desde 1991, antes da internet ser isso que a gente conhece, e mesmo assim, naquele momento, a Karen Workman, que não pôde estar aqui hoje, eu estou representando ela criou esse museu, essa instituição, já imaginando como um museu virtual. E aí, como eu estava falando, a peça desse museu, diferente de serem objetos, são histórias de vida das pessoas, porque a gente acredita que essas histórias, em paralelo com a história oficial da humanidade, elas também ajudam a gente a entender o mundo e entender as nossas relações. Eu acho que vale a pena a gente falar, basicamente, o Improfest é um festival de improvisação e arte sonora, né? A gente vem trabalhando com o Gilson já há bastante tempo, já desde 2007, né, em ambientes absolutamente, como é que eu posso dizer, confortáveis ao game, né, na época posso chamar de finado, talvez o Mário possa dizer se é finado ou não, o Second Life, né, na época o Gilson era curador do Centro Cultural Bradesco dentro do Second Life, né, e ele nos convidou para fazer uma edição do Improfest dentro do Second Life, né, então isso mostra também assim essas potencialidades de formatos, né? E eu lembro que os servidores do Second Life naquela época eram excelentes, eram muito bons em termos de streaming, né? Que é um problema que todos nós estamos vivendo hoje em dia, né? Nessa época, que no início dos anos 2000, que estavam umas discussões, não, mas a gente precisa ter uma disciplina de game, precisamos ter uma disciplina de games. Naquele momento estava tendo um shift
a indústria de entretenimento do game estava circulando mais capital, tinha maiores financiamentos do que a própria indústria do cinema. Então, a gente não podia ficar fora, né, dessa realidade, não era nem mais uma perspectiva, era uma realidade. A gente tinha problemas realmente, porque era ainda, em termos de Brasil, era ainda um mercado já grande em termos de público consumidor, mas pequeno em termos de realizadores e principalmente em termos de acadêmicos, né, que se dedicassem a esse campo. Mas nos últimos anos isso mudou e é mais um marco, porque acho que todos sabem, game não é audiovisual pela lei brasileira. A gente ainda está brigando porque falta a palavrinha imperativa para a gente ser audiovisual, então a gente fica ali flutuando entre tecnologia, mas nós somos audiovisual. A cadeia produtiva, os profissionais que fazem parte dessa indústria são profissionais do audiovisual, são profissionais da economia criativa. A gente, dependendo do jogo, aí precisa de roteiristas, músicos, artistas, cineastas, enfim. Então, saudar a todos, dizer que as oportunidades são imensas. Essa é uma indústria que tem crescido no mundo a 8% ao ano. Isso é um número gigantesco, 8% ao ano. A gente está falando de uma indústria hoje de 160 bilhões de dólares. Ela já é maior que a soma de todo o box office de cinema e de toda a indústria de música gravada, multiplicado por 2. Não estou querendo desmerecer as outras indústrias, só para dar uma ideia do tamanho do bicho que a gente... Em 2006 e 2007, eu tive a oportunidade, em parceria com a Escola de Educação, a FEUSP, por meio do professor Maurício Petrocola, na época, foi onde a gente fez a nossa primeira aplicação de game para a educação, e a partir daí foi o desenrolar da minha carreira. Então, a gente passou a dar algumas aulas piloto na Escola de Aplicação de Física, usando um simulador de física que a gente criou na época, que foi, acho que, o meu primeiro game. Ele tinha esse propósito, né? Aprender física, mas era um game, enfim. E então é muito legal estar voltando agora, tantos anos depois, para uma aula nesse outro contexto, né? A segunda razão pela qual é muito especial foi, obviamente, que a USP foi o berço, né, do Games for Change em 2011, né? E isso acho que abriu muitas portas para mim e também foi uma oportunidade imensa mesmo de construção dessa rede que a gente, né, vê crescendo desde então. E ainda mais, tendo um contexto tão prolífico, né, fértil até, né, no qual tem a cidade do conhecimento e todas as redes envolvidas, né? Então é uma honra em especial estar nessa aula inaugural, né, que tem tantas figuras ilustres e tanta competência, tanta história nessa área, né? Então, de certa maneira, eu estou falando por mim, mas eu estou também representando e também honrando, né, todos que me ajudaram a chegar nessa posição, né? Então, nessa aula, a gente se interessa por games por várias razões e realmente é um campo criativo que tem possibilidades ainda, né? Como todas as artes, né, vão trazendo novidades. No caso dos games, a possibilidade da interação e do próprio fato de ser um sistema, enfim, no qual a gente pode entrar dentro, né? E hoje em dia, com realidade virtual, isso é ainda mais sensível, né? A gente pode ter muitas motivações. O pensamento do game designer, então, ele tende a ser assim: como que eu coloco a pessoa, né, nessa zona ótima por meio do meu game, né? Então, com isso, a gente acaba, inclusive, tendo que trazer à tona, certo, mas então quais são as ferramentas que eu, como game designer, tenho para tentar atingir esse estado, né? E aí a gente, então, poderia colocar de uma forma não exaustiva. Eu não vou me propor, assim como parte das coisas que eu estou definindo aqui são definições frouxas, vamos dizer assim, né? Eu não estou me comprometendo com o rigor dessas definições, porque mesmo na literatura, games, ludicidade, o brincar, eles todos, assim, onde você espera encontrar uma definição, você provavelmente vai encontrar um debate sobre o que é o assunto, e possivelmente com algumas definições que são tentativas, mas
sem a intenção, né, de que sejam esgotadas. Então, eu estou listando aqui alguns dos ingredientes que compõem um game, né? Tentei manter aqui os que compõem praticamente todos os games, né? Mas a lista poderia ser muito mais extensa quando a gente começa a ir para casos particulares. Então, no geral, o game designer ele tem que pensar como é que ele propõe uma experiência, como é que ele propõe uma interação com uma ferramenta tecnológica, né? Usando regras, propondo objetivos, mas aí tem que colocar obstáculos para que esses objetivos não sejam tão fáceis de atingir, né? Portanto, aumentando ali o grau de desafio, trazendo recompensas que vão criar um loop de motivação. Mas aí que tipo de recompensas? Depende do contexto. Então, acho que uma coisa que a gente tem que manter em mente sobre esse mercado, para quem quer viver de games, né? É que é um mercado fortemente globalizado. A gente não pode fazer game para o Brasil se a gente quiser ter escala, né? A ponto de justificar. Então, não pode sempre com a consideração ali, né? Claro que a gente pode, né? A gente pode fazer o contrário do que alguém está falando e justamente por isso vai dar certo, né? Porque você não está indo na mesma direção que todo mundo. Então, claro que essa crítica é super cabível. O fato é que, se o mercado é muito pequeno, o seu teto é muito pequeno. Então, se partindo para os grandes mercados, legal, porque você vê o tamanho do dinheiro que está sendo, né? Que é disponível, você vê o faturamento dos grandes jogos, mas, por outro lado, é extremamente competitivo, porque as pessoas já sabem disso e tem um volume absurdo de lançamentos. Então, uma vez que você cria um jogo, mesmo ele estimulando as pessoas e sendo interessante, você ainda vai ter um problema enorme que é traduzido pelo discoverability. Não tem uma tradução tão direta em português, mas assim, a facilidade de ser descoberto, né? Porque se antes você tem um grande game, alguns reviews, um game bem feito, legal, e bons reviews já te traziam visibilidade, hoje em dia já tem tantos nessa categoria que você precisa ter algo a mais. Então, qual é o elemento de alavancagem que você vai usar para o seu game ser descoberto, né? E eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente manter em mente conforme a gente vai avançando, então, saindo desse campo, né, da ludicidade, dos princípios, vamos dizer, da motivação, e passando a pensar em criar produtos que, ao mesmo tempo, explorem as possibilidades já discutidas e tragam sustentabilidade para você poder, inclusive, reinvestir. Até porque são produtos que são caros, são programadores, artistas, designers, todo um sistema de qualidade, depois você tem o marketing, né, toda a distribuição, enfim, equipes multidisciplinares.